Fechou, então. Bora lá. Todos me escutam aí? Bom, agradecer primeiramente aí a presença de todos aí. Hoje eu e o Aleph vamos fazer uma apresentação aí sobre o Browser Stack. Me apresentando rapidinho, para quem não me conhece, sou o Matheus, sou o líder aí do time de qualidade. Estou na Warren desde março de 2019, né? Então, um pouco mais de 3 anos aí. E, bom, acho que o Aleph, né, se apresenta aí também, antes da gente começar. Boa. Bom dia, pessoal. Me chamo Aleph, né? Sou QA pleno, junto ao Matheus aí no time. Eu entrei na Warren em fevereiro desse ano, né? A gente veio, né? Através do M&A da Simple. Faz um pouquinho mais de 7 meses aí que eu tô na Warren. Show. Acho que pode passar aí, João. Não sei se tu avançou, João, mas ainda está no mesmo slide aqui para mim, o inicial ali. Aí. Então, passando rapidinho aí, né, os 4 pontos principais aí que a gente vai estar passando pela apresentação. Primeiramente, uma introdução inicial, né, para quem não conhece o que é o Browser Stack, quais são os principais módulos dele, né, quais são as funcionalidades, uma rápida demonstração, né, aplicado ao contexto nosso aqui da Warren, e por último, né, algumas informações ali sobre qual é o nosso plano atual, o que ele inclui, questões de valores, enfim, e também algumas alternativas aí possíveis. Pode passar? Então, né, para quem não conhece, né, o que é o Browser Stack? Então, basicamente, né, sendo bem simplista, digamos assim, e resumindo bem, o Browser Stack ele é uma ferramenta de device farm, uma das mais conhecidas atualmente, inclusive, e ele nos permite testar amplamente, né, tanto a parte web quanto a parte manual de devices, sejam eles Android, iOS, até mesmo navegadores desses próprios devices, incluindo outras funcionalidades também, como a própria automação de testes, né, com o Appium, Expresso, enfim, outros frameworks, e também outras funcionalidades, né, que até não são tão divulgadas, digamos assim, como a questão de regressão visual com o Percy, que é uma ferramenta bem conhecida, e tem diversas integrações com o próprio Cypress, né, que é o framework que a gente utiliza aqui, com Storybook, enfim, então é uma ferramenta bem interessante que depois a gente vai passar mais no detalhe também. Pode avançar, por favor. Essa parte é contigo. Boa, beleza. Vou passar um pouquinho, né, pelos módulos do Browser Stack. Basicamente, ali ele tem 4 módulos principais. Os módulos que a gente não tem o contrato, a gente tem uma licença, né? E ele contempla alguns módulos e outros não. Então, os que não contemplam, eu vou passar assim um pouco mais rápido, apenas citando mesmo. É o primeiro, que está ali na tela, né? É Live, o módulo Live, que seria o quê? A parte de testes manuais do ambiente web. Né? Nesse módulo, a gente pode, por exemplo, escolher navegadores, sistemas operacionais, tanto móvel, né, tanto aparelho móvel como desktop, né, mas basicamente assim seria um teste manual. Né, eu quero ver como que, por exemplo, o site da Warren se comporta dentro de um navegador de um aparelho ou dentro de um desktop, né? Claro, com os vários sistemas operacionais, vários também navegadores diferentes. Pode passar por gentileza, João. Isso. Aí, né, nessa imagem, né, tem uma breve explicação como que seria a tela, né? Então, você tem os sistemas operacionais, o iOS, Android, Windows, Mac, e dentro desses sistemas, você pode, se você for testar, você pode escolher. Eu quero testar no Windows 10, Windows 11, quero fazer um teste no Windows 11 com o Chrome, ou com o Opera, ou dentro de um Android, eu quero testar no navegador dele. Pô, Matheus, pode falar. Não, desculpa, Aleph, não Sim, quis te interromper, mas eu acho que claro. é um ponto super importante, acho que vale ressaltar aqui também,
que por mais que, né, possa parecer bobagem, né, essa questão de muitas possibilidades, né, alguns navegadores até que não são tão conhecidos assim, digamos assim, mas pensando num contexto, por exemplo, né, até pensando um pouco fora da caixa, assim, digamos que, pô, o pessoal ali do próprio suporte, né, do CS, do N13, enfim, tendo algum cliente que está relatando alguma dificuldade na plataforma e ele utiliza, pô, sei lá, o Windows XP, que é algo super raro ultimamente, né, ou então alguma versão um pouco mais antiga de algum navegador, e dificilmente a gente vai ter todos esses dispositivos à nossa disposição de forma, né, devices reais, digamos assim, né, então, pô, o Browser Stack ele fornece uma gama gigantesca, né, de devices, de modelos, enfim, tanto na parte web ali, quanto também na própria parte mobile ali, que depois o Aleph vai mostrar mais no detalhe, né, versões de sistemas operacionais diferentes, modelos, né, enfim, então dessa forma a gente consegue muito mais assertivamente, né, simular a situação real em que o cliente se encontra, né, e às vezes, pô, de uma forma muito mais rápida, né, já matar ali na hora, pô, realmente, né, nesse sistema operacional, nessa versão desse modelo específico, realmente o device está apresentando falhas, está apresentando bugs, enfim, e daí já encaminhar rapidamente, né, para o time de desenvolvimento para já fazer o reparo, ou então algum tipo de orientação específica para aquele contexto, né, então acho que isso é algo bem interessante, assim, que nos abriria um leque de possibilidades muito gigante, né, mas manda bala aí, desculpa aí. Não, é bem pontuado, né, exatamente isso que o Matheus comentou. Tem um leque bem grande de possibilidade, né, de escolha mesmo do teste. Pode passar, por gentileza, João. Da mesma forma que tem o live, né, que seria a parte manual, o Browser Stack, basicamente, ele separa em live e automate, tanto para a parte web, quanto também para a parte de apps. Então, esse ponto, o automate, o que seria? Seria se você for fazer um teste automatizado em ambiente web. Então, da mesma forma que manualmente a gente pode ir lá, escolher um navegador, um sistema operacional, se você fosse criar, né, por exemplo, você tem um teste automatizado e você quer integrar ele com o Browser Stack, é possível, e aí você também escolhe onde você quer executar. Quero executar em determinado sistema operacional, em determinado aparelho. Ele pode também ser integrado, né, com o ambiente de CI/CD. Esse módulo, né, a gente ainda não chegou a usar, né, a nossa automação em si, ela também roda já no Actions, né, mas fica também ali como uma possibilidade. Pode passar, por gentileza. Isso, exatamente o que eu expliquei, né, que eu tenho uma automação, eu quero integrar ela dentro do Browser Stack, né, eu tenho a possibilidade de escolher, né, tanto o sistema operacional como o navegador, então tem um leque, o mesmo leque de possibilidade que você tem, né, de forma manual, você teria também de forma automatizada, né, a mesma possibilidade de escolha. Pode passar, por gentileza. Isso, o Percy, daqui a pouco eu vou demonstrar, vou fazer uma breve demonstração compartilhando a minha tela, né, sobre o Percy. Mas o Percy, o que ele seria, né? Anteriormente, né, alguns anos atrás, ele não fazia parte do Browser Stack, né, você tinha que contratar a parte, mas como que funciona? Digamos que a gente está, por exemplo, na home, né, a gente logou aqui no site da Warren, né, no ambiente da Warren, a gente está na home, né? Então tem todos os menus, todas as telas, né? Digamos que algum dev mexeu e, né, por exemplo, alterou um botão, alterou algum texto dentro da home. Então, o que o Percy faz? Ele faz uma comparação entre o pull request, por exemplo, eu estou subindo um pull request agora, com alguma mudança na home. Então, ele faz uma comparação se os elementos, textos, botões, se teve alguma alteração da tela atual com a tela anterior. Então, ele faz essa comparação. Depois eu até vou dar o exemplo, né, mostrando ali um próprio exemplo do próprio Percy, né? Ele também pode ser integrado com o Cypress, né, como o Matheus pontuou, que é o ambiente que a gente usa aqui para teste, né? No momento, como a gente tem uma licença mais para a parte de apps, a gente tem apenas a licença free do Percy, né, a licença gratuita do Percy, com 5.000 screenshots mês, né, mas é uma possibilidade também de uso, né? Um outro ponto que ele também permite é a integração com o GitHub, né? Eu quero criar um pré-requisito ali para o pull request, né? Como um ponto obrigatório é fazer uma análise, né, que o Percy analise também se teve alteração de tela, de elemento, da tela anterior, por exemplo, da tela que o dev está subindo nesse pull request, com alguma tela anterior.
Então, ele também faz esse comparativo. É uma opção, pode ser interessante também para utilizar. Pode passar, por gentileza, João. Isso, ali eu até trouxe um print, né? Digamos que essa tela, tudo que está em laranja, ele dá como se tivesse mudado. Pode passar, por gentileza, João? Isso, olha lá. Digamos que o que mudou dessa tela para o print anterior que eu mostrei? Alguns botões, algumas colorações de botões. Então, sempre que tem alguma alteração com relação à parte visual, ele me mostra, ele faz o comparativo da tela atual com a tela anterior. Por exemplo, a tela dessa branch com a tela que tem lá na master. Então, ele compara e mostra o que mudou ou o que não mudou. Então, depois eu vou demonstrar um pouco melhor também essa parte do Percy. Pode passar, por gentileza, João? Isso. Agora, voltando, né, falando especificamente da parte de apps, né, aqui a gente tem a parte App Automate. É a licença que a gente tem contratada, né, então a gente tem usuários ilimitados para essa parte de App Automate. Né. Depois até o Matheus vai explicar melhor, né, sobre o plano, o que ele comporta. Nesse ponto, da mesma forma, né, que eu citei ali na parte Automate, que a gente tem um teste automatizado, da parte web, a gente consegue integrar ali com a Browser Stack. Aqui, da mesma forma, né, inclusive a gente fez alguns testes, né, a gente tem alguns testes no Appium, né, testes automatizados para a parte mobile no Appium, testes básicos, né, como login, acessar uma determinada tela, né. Então a gente conseguiu fazer algumas configurações e integrar ele com o próprio Browser Stack. Da mesma forma, escolhendo o aparelho, né? Quero que esse teste automatizado ele roda no iPhone 13, com determinado iOS. Então, é possível também você fazer essa integração, né? Tanto de Android como também de iOS. E ele também, né, rodando dentro do Browser Stack, ele te informa relatórios, né? Também traz prints, traz várias informações assim, relevantes, importantes também. Né? Pode passar, por gentileza, João. Isso, até tem um print, né? Um print ali de uma automação sendo executada, né? Então ele grava um vídeo dessa execução, informando se deu certo, se não deu. No caso, olha lá, por exemplo, esse teste automatizado, né? Estava rodando no Android 12 com Galaxy S22, e tudo isso é possível de ser configurado também, né, da mesma forma que todos os outros menus. Pode passar, por gentileza, João. Isso. A parte App Live, querendo ou não, né, seria a parte assim mais relevante, né? Por quê? Porque é onde o pessoal mais usa. Né? Por exemplo, a parte de regressão manual web já deixou de existir, né? Recentemente a gente parou com essa parte da regressão manual, na parte web, porém a parte mobile, ela continua, né? Semanalmente a gente tem as regressões, então muitos PMs, né, já utilizam o Browser Stack para isso. Então é até uma ideia nossa, né? Então trazer aqui para o Warren Talks para a gente difundir mais, né? Fazer com que mais pessoas também possam utilizar a própria parte manual, né? Então, da mesma forma, eu também consigo configurar, né, escolher aparelhos, sistemas operacionais também, né? Pode passar, por gentileza, João. Daqui a pouquinho eu também vou demonstrar, né? Isso. Pode, se possível, por gentileza, eu vou compartilhar minha tela agora. Vou demonstrar um pouquinho do Percy e da parte manual também. Tá aparecendo aí minha tela? Positivo, André. Beleza. Né? Só dando um exemplo do Percy, né, que eu falei, que ele faz, né, um comparativo das telas, tanto, por exemplo, da tela atual, né, como a tela anterior na Master. Então, aqui eu baixei um projeto de exemplo do próprio Percy. Né? Ele também pode ser integrado com o Cypress, então a gente utiliza o Cypress aqui nos nossos testes, então ele também poderia ser integrado com os nossos testes, né? Mas aqui, basicamente, né, por exemplo, eu tenho o próprio teste, né, de exemplo, ele tem a própria função aqui do próprio Percy, né? Para eu poder rodar esse Percy, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar um token do próprio Percy para ele, né? Então, eu vou, seto o token, né? Inclusive, por exemplo, esse aqui seria o site, né, do Percy, ele é integrado com o Browser Stack, né? Esse aqui é o mesmo login. Na parte, acho que ele deslogou porque eu
estava bastante tempo já logado. Só voltar aqui. Isso ela até dá a mensagem, né, que o login é com o próprio Browser Stack. Isso, aqui na parte de... Esse token, né, eu tenho algumas versões aqui de token, por exemplo, um acesso total. Então, esse token eu seto, né, e eu executo, né, com npm non-patch. Por exemplo, se eu executo na branch master, ele já aprova automaticamente. Né? Por quê? Porque eu já estou mandando para a branch principal. Né? Mas, por exemplo, se eu mando para uma branch de teste, né, o nome, qualquer branch, né, que não seja a branch principal, aí sim, né, eu tenho que ir lá e verificar e aprovar. E, inclusive, né, como eu comentei, a gente pode fazer essa integração também com o GitHub, né, para ser um pré-requisito ali para o pull request. Então, aqui de exemplo, né, eu subi algumas modificações. Então, por exemplo, subi para a branch teste. Então, quando eu mando para a branch de teste, obrigatoriamente eu tenho que vir aqui e aprovar, né, fazer a análise se realmente é isso ou não. No caso, eu tenho 3 telas, vou até clicar aqui, e uma dessas telas houve modificação da tela atual para a anterior. Então, ele compara. Teve modificação da teste com a master? Sim, teve. O que teve? No caso, né, foi só uma simples mudança, por exemplo, aqui está um texto, aqui está outro, né? Mas ele dá o detalhe, né, de que houve uma modificação, então teria que vir aqui e aprovar, né? Então, da mesma forma, por exemplo, eu estou lá no GitHub, né, mandei o pull request, então ele faz essa análise, estando de acordo, né, aí sim você aprova, né? Por exemplo, quando eu mando para master, ele já não pede essa aprovação, ele automaticamente ele já aprova, então auto-approve ali. E, por exemplo, se eu mandei um pull request e não teve nenhuma modificação, né, a tela atual com a tela anterior está exatamente igual, então ele já dá o detalhe, né, que todas as telas estão iguais, né, não houve nenhuma modificação com relação à tela anterior. Então, só dando um exemplo mesmo, assim, só um contexto maior, né, da parte do Perse, seria isso. Agora, eu já vou passar para a parte da manual, né, assim, explicar brevemente como que a gente loga, como que a gente utiliza o app da Warren aqui dentro do Browser Stack. Vou logar. Inclusive, né, a gente tem documentações para isso também. Né, documentações foram criadas, né? Então, por exemplo, dentro do Android, eu consigo instalar via APK, né? Consigo, por exemplo, né, aqui a gente está na tela do Browser Stack, né, de escolha dos aparelhos. Então, um ponto bem interessante, assim, bem positivo da ferramenta é o quê? Que ele tem uma listagem muito grande de aparelhos. Tanto aparelhos, por exemplo, aqui na listagem de Android, dentro dos aparelhos da Samsung, você tem desde o Galaxy S22, como um modelo mais antigo também, até com um sistema operacional mais antigo, né? Dentro, por exemplo, da parte do iOS. Né? Recentemente, né, semanas atrás, foi lançado o iPhone 14, provavelmente quase ninguém ainda tem. Né? Mas aqui no Browser Stack já tem, né, a primeira versão do iPhone 14 com iOS 16, já está disponível. É um ponto muito positivo, né? Sempre que lança um aparelho novo, um pouco tempo depois esse aparelho já vai estar aqui no Browser Stack. Né? Provavelmente daqui a pouco vai ter o iPhone 14 Plus, o Pro, né, o Pro Max também, e outras versões de iOS. Então, da mesma forma, né? Digamos que alguém lá do suporte, tá? Então o que a gente quer difundir? Para que mais pessoas também possam utilizar, né, no geral, desde a pessoa lá do suporte. Digamos que ocorreu um cliente, né, reportou que está com alguma questão no aparelho dele, por exemplo. Meu aparelho, um determinado fluxo, ele trava ou ele cracha, ocorre alguma coisa. Então, se o aparelho estiver disponível aqui, eu posso, por exemplo, ir lá e fazer exatamente o mesmo fluxo no mesmo aparelho. Ocorreu, eu já vi ocorrendo no caso, né, já participei, por exemplo, ocorreu um bug no cliente, né, o cliente usava um Galaxy S10, um determinado SO, então a gente foi lá, exatamente, simulou exatamente naquele aparelho, então é um ponto que é interessante, né, e sempre também que são lançados novos aparelhos, esses aparelhos também entram aqui, né, então, igual que eu expliquei, né, a gente, por exemplo, para a gente logar no Android, eu tenho possibilidade de instalar um APK,
Tem a possibilidade, por exemplo, de logar via Play Store. No iOS, no iPhone, eu tenho possibilidade de logar pelo TestFly, ou subir um arquivo .ipa aqui também. Então, tem várias possibilidades de login. Claro, por exemplo, se eu vou logar pela Play Store, provavelmente eu vou ter que passar meu e-mail lá para os devs de Android para ser vinculado, e da mesma forma pelo TestFly. Eu tenho que ter uma Apple ID e passar esse Apple ID, né, lá para o dev também. Então, a demonstração que eu vou fazer, né, é pelo APK. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no repositório do Android, né, baixei o APK, direto ali eu falo com os devs também. Então, essa, inclusive, é a versão da semana, né, que o pessoal fez a regressão ali na parte do Android. Então, basicamente, se não tivesse, né, eu posso aqui fazer o upload, como já está feito, né, então, simplesmente eu venho aqui, escolho um aparelho, por exemplo, eu quero logar com o Galaxy S22. Então, ele vai executar o aparelho para mim. Aqui na direita, né, ele também tem um log, que ele mostra as informações, né, por exemplo, ele está fazendo download do app. Certo. Um dos pontos que a gente acaba tendo que fazer é o quê? É logar na VPN, né? Como ele precisa de VPN, o que a gente faz? Geralmente a gente vem aqui no Chrome, loga mesmo na VPN, até o que eu vou fazer. Inclusive, né, o próprio browser stack, ele tem um módulo local, que é o quê? Digamos que foi gerado um APK, por exemplo, só que ele não está ainda no ambiente da nuvem, né? Então, está apenas local. Então, eu posso também, né, baixar esse módulo local e também executar o browser stack apenas no módulo local. Só logar aqui. Só passar. Beleza? Aqui ele ainda me dá a informação que ainda está instalando o app, né? No caso, o app da Warren. Isso. Deixa eu ver se ele já vai abrir. Então, ele já instalou. Se a VPN ainda não estiver valendo, né? Não tiver com todos os dados corretos, às vezes ele dá a informação aqui, né? De algum erro. Então, você tem que voltar um pouquinho, ver se a VPN está tudo certo, né? Assim, antes de logar, só para dar um outro overview, né? Ele tem, dentro aqui do Browser Stack, você tem diversas configurações que são possíveis de serem feitas, né? Você pode, por exemplo, digamos que eu estou com dificuldade aqui de usar o app, mas eu quero ir lá para home. Então, simplesmente clico aqui, ele já te direciona para home, como também você pode ver os apps abertos, instalar um novo app, tirar print, também gravar a tua tela, né? Por exemplo, você não precisa baixar algum arquivo exterior para você filmar, por exemplo, gravar sua própria tela, você pode gravar pelo próprio browser stack, né? Matar também, né? Fechar ali todos os apps, se você quiser também. Outras configurações, né? Como região da máquina. Eu quero verificar um determinado IP de um determinado local. Também é possível. Uma coisa também que é possível. Por padrão, né? Ele vem setado aqui no Wi-Fi. Mas, digamos que eu quero ver como que o app da Warren se comporta, por exemplo, num 4G, num 3G. Ou eu posso, eu mesmo, setar a velocidade que eu quero. Também é possível. Né? Também trocar a linguagem da máquina. Né? No caso está em inglês, eu posso trocar. Né? Aqui também eu posso trocar o aparelho, né, dar zoom. E aqui em settings eu tenho um tempo... Por exemplo, se você ficar 15 minutos sem mexer, digamos, eu tive que sair, eu tive que fazer outra coisa, e deixei mais de 15 minutos sem clicar na tela. Então, ele desloga, né, e o máximo mesmo ali é 15 minutos. Então, voltando aqui para o app em si, né? Separem um usuário aqui de teste, para a gente logar. Igual que eu disse, como a gente instalou via APK, ele já vem, por padrão, no ambiente de stage. Então, se eu logo via Play Store, ou se eu vou lá no iPhone e logo, né, instalo via TestFlight, ele vem setado no ambiente de produção. Então, eu tenho que ir lá, né, e fazer os processos necessários para trocar o ambiente.
Tá aqui pra gente. Só para isso, ele já logou. Então, né, claro, aí você já poderia, né, fazer o fluxo desejado, né? Vou fazer uma regressão da parte da home, por exemplo. Aí eu avalio cada ponto, né, a parte de investimento e tudo. Mas basicamente, assim, a demonstração principal seria para isso, né? Eu deixo também, depois a gente até deixa aí no chat para vocês, a gente tem uma documentação completa, inclusive a gente fez uma documentação até sobre cada um dos menus. Né? Eu quero ver o que é essa parte aqui de trocar o local. Eu tenho uma documentação específica citando cada um dos menus e também vídeos de como logar, né, de como instalar via APK, via Play Store, via Test Flight no iPhone. Então, a gente tem uma documentação bem completa, né, e o objetivo mais é dar um exemplo mesmo e mostrar mais rapidamente aí para vocês.